Pare tudo o que os senhores estiverem fazendo neste exato momento, porque vai começar mais um episódio de E se Platão Fosse Emergencista, do podcast Entre uma Parada e Outra, o podcast da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, da Residência de Medicina de Emergência, professor Aécio Góes. Estou aqui com meus ilustres e queridíssimos João. E aí, João? E aí, Diego, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Tenho fofoca sua, João. Não. Tenho fofoca suas. Mas antes, Amandinha, É como é que você tá? E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Amanda e João são os nossos preceptores. Tá faltando o Lucas e a outra Amanda, né? Eles não conseguem participar com a gente. Lucas. Luca com... Mas eu tava de plantão com o Lucas semana passada e as pessoas chamam ele de Lucas mesmo. Ele fica irado. Mas eu falei, da vida. Lucas? Falou um Foi pouco. auto-falha. Talvez Luca. foi só... Foi Não, auto-falha. talvez foi só o microfone que não deu Pode pra ser, ouvir. pode ser não, Mas foi eu Luca. chamo ele só pra irritar ele de Lucas. Que legal. Lucas. O episódio de hoje vai ser muito bom, muito bom. Porque a gente vai discutir a relação da vida pessoal com o trabalho. Mas antes disso, eu quero a fofoca. Vocês fizeram uma viagem, é verdade? A gente fez uma viagem A gente não fez uma viagem, a gente fez um curso de medicina de áreas remotas. que a não gente deu aplica. certo no dia. Só choveu. Acontece, a medicina de áreas remotas, você não sabe o que vai acontecer. Às vezes chove, às vezes chove. Então, o pessoal da medicina de emergência aqui da escola, junto com o pessoal de quais escolas? Com o Einstein e com o Oswaldo Cruz. A Os gente três fez foram? o nosso clube de aventuras. O cartel. É o nosso cartel. cartel da emergência. A gente foi para São Bento do Sapucaí. São Bento de Sapucaí, na divisa com Minas, né? Isso. A ideia era fazer uma atividade de escalada e o AWLS que o tema... A gente tem várias atividades de AWLS durante o ano. Aham. E aí já foi mergulho, já foi... O que mais? A gente teve mergulho, a gente Escalada. teve... Escalada não. Teve trekking, né? Teve trekking. Como no Amazonas. sobreviver em um trekking. Aham. O que você tem... Como montar sua mochila, né? Para uma viagem de Legal, áreas remotas. E aí a gente ia fazer uma atividade de escalada nessa última semana. Que era escalada e frio. Então era a atividade de hipotermia e tudo. Não a gente chuva, tinha que- escalada e frio, sem Era chuva. escalada e frio. Teve Era um pra pouco gente de frio, teve frio pelo menos. a ideia era a gente treinar realmente, né? Você viver nesses ambientes. E agora é época de frio, então a gente tinha que aproveitar agora para poder fazer. Não, animal. Aham. E realmente viver uma atividade real life ali. Fez frio, fez bastante frio, mas choveu e a gente não conseguiu fazer escalada. Então a escalada em si a gente vai remarcar para depois. Massa. E a fofoca é que o João espiritualizou. É mesmo. Ele agora é uma pessoa sociável, gente. Daqui a pouco o João vai estar com o Instagram. Aguardem. Com o Aguardem. Instagram, Jamais. postando fotinho e story. João distribuindo beijos e abraços, é isso? Tá super, tenho fotos pra comprovar. Se você quiser ver o João dando beijo e abraço, você vai Tem marcar que a entrar gente. no cartel. Eu- Não, tem que entrar no Eu cartel. não dei beijo a ninguém. Deu sim. Não. Deu sim. Não. Beijo no rosto. Do Deu um abraço. mesmo jeito que eu falo oi pras pessoas. Consolou as pessoas. É o novo João. É o novo João. João. Foi espiritualizou nessa escalada aí. A montanha fez bem pra ele. Algo a dizer, João, ou não? Nada. Nada, né? Todas as informações apresentadas são mentiras. Provavelmente ele vai editar esse episódio, vai cortar tudo isso daí e você não ficará sabendo. Uma pena. Com certeza. No meio do episódio a gente fala alguma coisa disso, fala assim, e aí, Senão galera, ele vai ter que ser editar o forçado. episódio, ele vai ter que editar o episódio Vai inteiro. ser muito forçado bom. a colocar. Sobre a nossa continuação da história da filosofia, a gente entra agora em Sócrates. Se vocês lembrarem, no episódio 1 do Platão, a gente comentou um pouquinho sobre Sócrates. O Tchestin, né, o que é isso, que ele trouxe a questão de você se espantar e deslumbrar a realidade. Mas eu vou usar o Sócrates agora para outra discussão. O Sócrates ficou muito conhecido também entre os seus biógrafos da época como um indivíduo que tinha muito conflito familiar, pelo menos com a sua esposa chamada Xantipa, que ele não ficava em casa. Como ele gostava muito de sair, de ir para a ágora, debater, participar de reuniões, ele ficava muito na rua, né? E dizem que toda vez que ele ia sair, a sua esposa brigava com ele. Ela jogava água nele, gritava com ele. Tem até uma frase famosa dele que ele fala que Xantipa, quando troveja, traz também a chuva. Porque ela gritava e jogava água nele. Mas assim, não tem nenhum relato claro de que ele foi um pai ausente, nada, mas tem muito essa característica. E os colegas também dizem que, às vezes, eles estavam vendo Sócrates na rua, parado, olhando para cima, refletindo. Ele ficava horas na chuva, no sol. E tu chama ele, não, daqui a pouco ele vem, fica tranquilo. Ele é assim mesmo. Então era uma pessoa que tinha esses lapsos de atenção no sentido de se desligar de tudo que estava acontecendo e ficar muito fora de casa e tal.
Isso é uma marca de pessoas que se apaixonam muito por aquilo que fazem, né? Elas se dedicam a tal ponto que o seu trabalho se mistura com a sua vida pessoal e chega uma hora que você não sabe mais o que é vida pessoal e o que é trabalho. E fazendo agora a nossa extrapolação, às vezes eu sinto que na emergência, na medicina como um todo, mas na emergência principalmente, talvez porque seja uma área relativamente nova e que quem escolhe geralmente é quem gosta muito, ou tá muito perdido ou gosta muito. Quem tá muito perdido acaba largando. Mas quem gosta muito, eu percebo que vocês se envolvem de um jeito com a profissão que eu não consigo mais perceber. Até onde é o emergencista a pessoa, até onde a pessoa é emergencista. Aquele papo de que eu vou para casa, o meu eu médico fica no hospital, ou quando eu chego no hospital, o meu eu... Eu não vejo muito isso. E eu quero saber de vocês isso daí. Vocês acham que existe um workaholic aí, ruim, patológico, e as pessoas estão adoecendo, por isso que o emergencista morre mais cedo, por isso que a taxa de comorbidades dele é maior? Ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, as pessoas sabem separar bem as suas vidas pessoais. E depois eu vou querer dicas de vocês para os dois extremos, né? Quem tiver muito desligado da profissão, como se resgata esse valor, e no final a gente faz o contrário, né? Quem está muito workaholic, como tenta resgatar um pouquinho a vida pessoal. Começar com o Joãozinho. João, você é um cara que leva o trabalho para dentro de casa ou não? Eu não levo o trabalho para dentro de casa. Eu sei separar bem. Eu já tive problema antes. Quer contar um pouquinho? Não, eu já tive a mesma questão de, sabe, querer trabalhar desesperadamente, especialmente pós-residência, logo no começo, mas eu não, isso mudou para mim, o meu ponto de vista, muito depois de experiências pessoais mesmo que eu tive, que mudou um pouco a minha visão da ideia de estar trabalhando e fazendo as coisas. E mudar mais para uma questão de, tipo, eu trabalho com o que eu gosto, é lógico, o propósito de ter uma renda, de ter uma questão para me manter. Certo. Mas sem o fato disso tirar de mim as outras coisas que eu gosto de fazer. Então, eu gosto de tocar bateria, eu vou tocar bateria. Eu gosto da parte de emergência em áreas remotas, por fazer escalada, por fazer viagem, por fazer trekking, pegar alguns quilômetros de trekking no meio da mata. Eu vou fazer isso porque eu gosto. Certo. E é lógico, como a possibilidade que a gente teve de somar as duas coisas com o ensino, que é uma coisa que eu gosto também, fazer as duas coisas juntos. Mas no momento que a gente estava lá e as coisas começaram a dar errado, tá chovendo, não vai dar para escalar, o pessoal vai morrer se a gente começar a subir essa pedra, vamos aproveitar. E daí eu consigo rapidamente desligar da questão de, tipo, eu tô aqui para fazer emergência e eu tô aqui para me divertir. Certo. Mas você antes não conseguia esse desligamento rápido assim? Não, antes eu não conseguia. E o que você acha que aconteceu? Ou foi a maturidade? Você percebeu alguma coisa? Porque eu fico imaginando assim, a medicina de emergência é uma área muito ampla. Sim. Então, naturalmente, você já vai se angustiar de não estar dando conta de saber tudo, de estudar tudo. Uhum. Então, você já chega em casa com aquela angústia assim, tô atrasado. Tenho coisa para ler. Se eu não estudar isso aqui, eu não vou dar conta. E aí acho que é um evento natural, assim como na medicina de você falar assim, putz, entre fazer tal coisa e outra, eu vou dar uma estudada agora. Quando você vai percebendo, você nem mais faz essa diferenciação, você só estuda. E se você for deixar, você vai se envolvendo na medicina, você vai se envolvendo na emergência. Quando você percebe, você só está pensando aquilo. Você está em casa pensando no trabalho, você está tendo ideias e tal. Como que você escapou dessa, não vou chamar de armadilha, mas desse ciclo vicioso, né? Que quanto mais medicina eu faço e menos outras coisas eu penso. Eu me policiei da seguinte maneira. Primeiro, durante o período que eu estava mais ligado nisso tudo, eu criei alguns, não vícios, mas algumas práticas que eu gostava. Então, por exemplo, a questão de ouvir bastante podcast no percurso para o trabalho, avaliar as coisas de estudo enquanto eu estou próximo ao assunto. Né? Aquela ideia mesmo de revisar o assunto logo em seguida e depois revisar com o passar dos dias algumas vezes. Mas depois eu percebi que eu fazia isso, por exemplo, se eu saía para andar com a minha cachorra, eu colocava podcast de medicina de emergência para ficar estudando enquanto eu estava andando com a minha cachorra. Você acha isso saudável ou ruim? Eu acho que é ruim. A ideia de você estar saindo, fazendo esse caminho, é que você desligue do que está fazendo e faça uma atividade. Eu estou andando com a minha cachorra para a atividade física dela. Depois eu vou fazer a minha atividade física. E eu fazia tudo isso ouvindo... Para não perder tempo. Para não perder tempo. Hoje em dia, às vezes, se tem algum tema muito interessante, eu ainda ouço.
Mas eu tento me limitar, tipo, eu vou ouvir esse podcast, depois eu vou ouvir música, eu vou ficar com a minha cachorra, quando eu estiver na academia, eu vou ficar só ouvindo música, esse tipo de coisa, sabe? Eu não, Então não você meio que fico, criou quase uma lei assim, tipo, quando eu for fazer outra coisa, eu vou estar inteiro naquilo, eu não Isso. vou pôr podcast de eu não vou emergência. pôr- Então se você estiver ouvindo agora e você estiver passando seu cachorro, você pausa o podcast. pausa, isso. Você curte o seu cachorro, a sua academia, e depois você volta. É isso. Tem uma filosofia, é uma filosofia japonesa, de aquela ideia de quando você está fazendo aquilo, você esteja completamente naquilo. Perfeito. Então, eles falam bastante, tipo, quando você estiver trabalhando, você vai estar trabalhando. Não fica pensando em fazer outras coisas. Aham. Mas no momento que você virou e falou assim, agora eu tô para me divertir, você desliga a sua parte de trabalhar e agora você está para se divertir. Não fica trabalhando enquanto está se divertindo e se divertindo enquanto está trabalhando. Certo. Você não vai fazer nenhuma das duas coisas direito. Aham. Não, E, muito bom. Acho que isso que me levou um pouco mais para Tá, criar algumas regras. Tudo. criar algumas regras que me ajudaram. E você, Amandinha? Você é parecida, diferente? Você acha que... Não, mas eu não tô não me divertindo. Eu me divirto trabalhando, então, portanto, estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É possível? Como é que você vê isso daí? Antes de começar o podcast, eu saber o tema dele, eu falei, gente, eu não vou falar nada nesse podcast. Mas eu soube o tema e eu quero falar bastante agora. A palavra é toda sua. Tem várias nuances desse tema que eu gosto de discutir, eu discuto bastante, né? E eu acho que eu tô numa fase de vida diferente da de vocês dois. É importante lembrar que eu sou a mais nova aqui no ambiente médico. Ai, nossa, o bebezinho! Eu sou 2 anos mais nova que o João na residência, por exemplo, que ele foi meu R++, né? Então eu acho que eu tô numa fase diferente, que é numa fase de absorção de conhecimento. E eu sempre tive pra mim que o melhor jeito de eu me tornar melhor no que eu faço é eu me expondo mais às situações. Então eu acho que o volume de atendimento é algo importante para mim. Ainda mais estando no contexto acadêmico, né, de preceptoria. A preceptoria ela te força a querer ser melhor, te força a querer saber mais coisas também. Eu fico muito mais ligada nisso também de eu preciso me expor. Eu preciso me expor às situações. Então, eu acabo trabalhando mais do que o necessário, muitas vezes, não só por questão de dinheiro, até porque eu gosto bastante de dinheiro e gosto de trabalhar, mas porque eu acho que eu preciso disso para criar meu próprio repertório e começar a ter uma visão de medicina, não do que os outros me passam, mas da visão do que eu aprendi e eu adaptei ali para a minha situação. Experiência, quilometragem. Então, eu considero o fato de eu trabalhar muito hoje, porque eu realmente trabalho, quem me conhece sabe que eu trabalho Trabalha bastante? É excessivamente. mesmo? Você trabalha muito? Só um pouquinho. Sei lá, um pouquinho só. Com o fato de que eu estou nessa fase de vida agora. Então, eu escolhi. Eu acho que da minha vida inteira, a única parte da vida que eu sou maduro o suficiente para saber as coisas que eu estou fazendo é na minha área de trabalho. Todas as minhas decisões de trabalho sempre foram as mais maduras possíveis e muito bem pensadas. O resto tá escondido. Em algum momento eu vou trabalhar ele. Mas no trabalho eu considero isso. E eu realmente me divirto no meu trabalho e isso torna tudo muito mais fácil, né? Mas também muito mais perigoso. Porque quando eu me divirto tanto, eu acabo confundindo o que é diversão para mim com o trabalho. E difícil, né? Você precisa saber a hora que... Não, agora não dá. Eu tenho que sair e viver um pouco da minha própria vida. Mas, pelo ambiente da emergência, eu vejo que as pessoas hoje elas estão se preocupando muito mais com isso também. Eu já tive essa discussão com vários R+, meus que já formaram, com uma galera que já formou e já está na vida há mais tempo, que fala assim, cara, teve um momento que eu cheguei no fundo do poço, que eu falei, a medicina está me consumindo, e eu decidi que eu não ia voltar para esse lugar. E aí começaram a viajar mais, começaram a fazer mais coisas fora da medicina. Eu converso bastante até com vários amigos da questão de que a gente tem o privilégio da nossa especialidade dar a oportunidade de podermos explorar outras áreas. Então, eu posso dar meus 3 plantõezinhos ali por semana e no final do mês eu conseguir pagar minhas contas e me dedicar a algum outro projeto que não seja na medicina ou que não seja na emergência e que vai me dar satisfação também. Então, vai me fazer sair um pouquinho daquele ambiente. É uma coisa muito saudável isso, né? Tem gente que precisa se dedicar a outros projetos para poder viver. Mas eu acho que a gente, como na função de educadores também, a gente está se preocupando mais com isso, né? Eu vejo a nossa residência mesmo, a própria questão do wellness que a gente faz, que é essa atividade do AWLS, mas também de a cada 2 meses a gente faz uma atividade extra-hospitalar e extra-acadêmica.
porque a gente quer mostrar para as pessoas que dá para ter uma vida saudável também. A gente não quer que todo mundo se entregue de cabeça, mergulhe de cabeça e esqueça de quem é de verdade, né? Até a própria residência de emergência hoje, que são 60 horas, muito poucas vezes a gente ultrapassa esse limite, a gente preza pela saúde de todo mundo. Sim. Acho que é para todo mundo ter essa noção realmente, né? Que a medicina não é aquilo que passaram pra gente de um sacerdócio e que você precisa estar ali imerso o tempo todo. Mas não, eu não tenho equilíbrio. Falei tudo isso para dizer que eu não tenho equilíbrio, porque eu nunca acreditei numa vida equilibrada. Eu acho que eu me programei durante minha vida toda para viver do jeito que eu queria. Então eu acabei abdicando de outras áreas da minha vida por objetivos que eu tinha e que eu ainda tenho e que são muito maduros. Mas às vezes sim, eu fico bem no limite de tô passando um pouquinho, eu acho que eu preciso voltar. Mas, última coisa, eu prometo. Não, tranquilo. Eu mantenho sempre do meu lado pessoas que me lembram quem eu sou também. Sentinelas. Então eu tenho essa conversa que a gente está tendo aqui, eu tenho várias e várias vezes com vários amigos, em mesa de bar a gente fica discutindo isso, até com o pessoal da residência a gente discute muito isso, a questão da gente não se perder de quem a gente é. E muitas vezes isso vai acontecer sem a gente perceber, né? E eu tenho vários amigos sentinelas realmente que quando eu tô saindo, eles vão falar assim, Amanda, vem cá, vamos conversar. Legal. Você tá trabalhando demais. Legal. Vamos sair, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. E é isso, né? Quero pegar 3 coisas que você falou que eu achei muito bacana. A primeira, você comentou sobre fases, né? Então acho que existe uma fase da vida nossa, que é aquela que você acabou de se formar, você está com todas as suas potencialidades a explorar, que você faz um período meio inflacionário, que você meio que abraça o mundo para experimentar, ver se gosta ou não gosta. Você ainda não tem coragem de falar muito não. Então você vai pegando, você tem medo de perder a oportunidade. Você, se eu não pegar isso, talvez eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir dinheiro, eu não vou ser valorizado. Então acho que essa mistura de curiosidade com insegurança te faz meio que abraçar o mundo. E aí, conforme você se depara com o mundo, você vê o quanto ele é apequenador, né? O quanto ele te põe para baixo, fala que você não sabe nada, tudo. Você fala assim, então eu preciso pegar mais o mundo para dar mais conta, né? E acho que meio que todo mundo entra nessa fase pós-formado de pegar um monte de emprego, tudo. Só que depois passa por um período de depuração, né? Você fala, acho que tal coisa não é para mim. Nesse aspecto aqui eu já senti que eu dominei alguma coisinha, eu vou abrir mão disso. Você se descobre coisas que você gostaria de fazer, você fala assim, para fazer tal outra coisa eu vou ter que abrir mão do outro. E meio que você vai fazendo um ajuste fino, né, da sua capacidade. Porém, algumas pessoas, como você falou, que é o segundo ponto que eu queria pegar seu, eu acho que elas não percebem isso e continuam neste modelo que é insustentável a médio prazo, né? Convenhamos, ninguém aguenta 4, 5 plantões por semana por muito mais tempo. Você consegue seu dinheiro ali, sua experiência, mas depois você não aguenta mais. Só que eu acho que tem gente que não sai disso. E aí, como você falou assim, eu estou no fundo do poço, que é a segunda coisa que eu queria pegar que você falou, em que a pessoa só pensa na medicina, ela incorpora o vocabulário médico dela em tudo. Então, dá um problema, alguma coisa em algum lugar, você fala, tem que paliar essa televisão aqui. Quebrou, vamos paliar essa TV. Alguma pessoa passa mal no esporte, assim, chocou lá, né? E Tô me identificando. Eu acho que o lingo não tem muita escapatória. Então, a medicina se incorpora no seu vocabulário, na sua forma de pensar, e o seu núcleo de amigos começa a se restringir a apenas os seus amigos da área. Primeiro, porque você não tem tempo de sair. Segundo, que às vezes quando você sai, você não consegue conversar de outra coisa. Bizarro, né? A gente não consegue. E convenhamos, as pessoas também não ajudam. Pelo menos quando eu saio com pessoas que não são médicas, a primeira coisa, e como é que é o pronto-socorro? E como é que é o trauma? Cara, eu odeio conversar sobre medicina fora da medicina. Odeio conversar sobre medicina em qualquer situação, quando eu não estou trabalhando. E as pessoas, cara, elas têm uma curiosidade mórbida, visceral sobre a medicina. E aí, não importa onde você vai. Recentemente eu fui num casamento, né? O que vocês fazem? Eu sou médico. Eu e a pá. Que legal. Até aí tudo bem. Profissões, você troca figurinhas. Como é que é tal coisa? E o fulano que operou? E aquele ator famoso que não sei o quê? Vocês já viram tal coisa? É igual House? É igual Yar? Cara, é muito invasivo. Se você está ouvindo esse podcast e você não for médico, por favor, não pergunte para um médico sobre a vida dele toda hora. Tira suas dúvidas, mas não faça consultas. E quando perguntam, eu tô com essa manchinha aqui, você acha que é alguma coisa? Não, e outra coisa, assim, eu brigava muito com minha mãe e com meu pai. Na verdade, brigava não, né? Eu ficava meio estressada mentalmente, porque eu chegava em casa de um plantão ruim, eu não queria conversar sobre aquilo, entendeu? Eu só queria ficar de boa, assistir um filme tranquila, tomar um vinho. Só que aí os pais percebem quando você tá ruim, né? E aí eles querem conversar pra você poder desabafar. E eles se angustiam de... Só que eu falo, não quero conversar
conversar com você não vai me fazer ficar bem, porque você não vai entender o que eu tô... Me deixa no meu o que cantinho. eu passei. Deixa eu passar. E aí agora eu acho que eles perceberam, né? Falou assim, filha, vamos assistir um filme, vamos Amadurecem sair, juntos vamos fazer também, né? alguma coisa. Mas Porque, aí... sim, a gente fica... Não quero viver aquilo, sabe? Exato. E aí, nesse núcleo, então, ou as pessoas que não são perguntam, ou numa roda de médico, vira e mexe, alguém conta um caso. Meu, atendi, chegou no plantão tal coisa, olha o que eu operei, olha o que eu entubei e tal. Você mostra no seu celular as coisas quando tem. Então, acho que mesmo na roda de só médicos, naturalmente, você pode até fugir um pouquinho do assunto. Mas ele vira e mexe, alguém puxa alguma coisa e volta no assunto médico. Você chega em casa, você mexe no seu celular, você segue perfis de medicina, então você se expõe a um Instagram médico, você tem uma lista de artigos que você não parou de ler, então você fala assim, eu vou dar uma lidinha, você leva trabalhos do hospital para casa, preciso montar aquela escala, preciso montar tal programa, tudo. Então a gente está num cenário que a gente está vendo medicina, fisicamente falando, em volta de nós, né? E acho que se não fizer mais ou menos o que o João falou, de você intencionalmente tirar a medicina da sua frente, no caso aqui a emergência, você cai nela, ela é uma armadilha, você começa a espalhar ela pela sua casa, você tem livros ali, você tem o podcast que está tocando, tal. E aí eu queria te perguntar, você falou assim, a pessoa assim, putz, quando eu percebi eu estava no fundo do poço. Você consegue identificar alguns sinais de que eu estou caminhando em direção ao fundo do poço? Você fala assim, caramba, quando você vê um colega seu, você fala, meu, preciso ajudar essa pessoa. Ela está com tais e tais e tais comportamentos. Porque se de repente, se um de nós que estiver ouvindo aqui, se perceber isso, é melhor agora do que depois, quando você já está com um número de amigos muito restrito, quando você já perdeu contato com familiares seus, quando você já está... quando você se afastou muito, né? Você consegue ver algum sinal assim? Eu acho que o sinal mais clássico é o estresse. A pessoa tá puta com tudo. Tudo, assim. Você vai... Qualquer coisinha já deixa ela puta, já faz ela extravasar. Uhum. E perder a estribeira, sabe? Acho que é o que todo mundo percebe. Principalmente quando tá na residência, né? A gente percebe isso muito no residente. O residente fala assim, não, esse aqui vai burnoutar em breve. Porque ele não consegue mais ter uma conversa normal sem sair estressado e sem xingar alguém. Sim, Acho que sim. o principal. Tipo um burnout, né? O Outro burnout sinal pra mim é insônia. A pessoa Dorme mal. Não dorme, acorda, tá sempre cansado. Fala assim, nossa, cheguei em casa, dormi 12 horas direto, acordei sem despertador, mas tô cansada ainda. Uhum. Você não tá descansando, né? Alimentação, não né? dorme direito. A alimentação piora. Você sabe que quando eu terminei meu R5, né? Eu tava tão maluco, tava fazendo mestrado junto e tal. Cara, eu bati 130 quilos. Mas assim, sem perceber. Você vai perdendo a noção do que você come. E eu acho que... Eu não manjo muito dessa parte de psicologia, mas eu acho que a alimentação pra mim era recompensa. Sim. Então eu tinha um dia merda, chegava em casa e vou me dar uma pizza de presente, eu vou comer. E comia compulsivamente, eu nem percebia, eu comia em grande quantidade. E era aquele negócio, eu queria sentir o alimento na boca, mesmo, sabe? Massa, né? Volume, né? Aquele negócio de ansiedade. E aí, cara, eu bati 130 muito rápido. No final, eu comecei a residência, eu servi, né? Antes de fazer a residência. Uhum. Eu comecei a residência magrinho, né? Não, magrinho não, porque eu sempre fui grande, mas, sabe, meus 80 quilos, 70 quilos, eu terminei com 130. Eu ganhei 50 quilos na residência. Sim. Sim, eu dobrei quase de peso, né? Depois eu recuperei, eu consegui correr atrás, mas eu percebi pelo peso, sabia? Um alarme meu foi a oscilação de peso, sanfona, né? Emagreci, engordava, que era o estresse do ambiente me estressando também. Você vê mais algum sinal, João? Pra mim, o mais forte foi o meu burnout mesmo. Você teve? Eu tive burnout. Eu tive um burnout forte no começo da residência, que eu tava pegando umas outras coisas. E eu tava subindo, sabe aquele elevador antigo? Aham. Tava subindo o elevador antigo, tava cheio, alguém apertou vários botões porque queria parar num andar que o elevador não parava. Aí o elevador deu uma chacoalhada, bateu assim, sabe? Aham. Parou entre um andar e outro, todo mundo no elevador começou a gritar. E daí a única coisa que veio na minha cabeça foi, se o elevador cair, amanhã eu não preciso evoluir os pacientes. Caraca. Cara, nossa, pesadíssimo. Nossa, eu vou contar um parênteses aqui também. Eu vivi um negócio muito parecido. Eu tava no final do R1, estressadaço também. E chegou um trauma gravíssimo. E o pessoal atendendo, o R1 não fazia muita coisa, né? Você tava aquele atendimento inicial, mas rapidamente chegou o R2, o R3, o chefe, e você meio que sai de escanteio. E o que você começa a fazer? Papel do exame de sangue, né? Reserva, aviso sem cirúrgico, internação. Só que o trauma tava rolando e passou pela minha cabeça algo nesse nível. Eu falei assim, cara, se esse trauma morrer, eu não preciso fazer nada. Então, por um momento, eu torci para aquele trauma não sobreviver, porque esses dois teria que ser internação, AIH, admissão, 1 milhão de coisas. E eu já tinha mais 1 milhão nas minhas costas. Seria só um atestado de óbito. Olha o ponto que a gente chega, cara.
O quanto você se despersonaliza, você animaliza, né? Você perde seu prosencéfalo, você vira só sistema límbico, né? Luta e fuga, você luta pela sua sobrevivência. Eu quero ir no banheiro, eu quero beber água, né? O quanto de nós não animaliza, né? Você para de sentir prazer, né? Esse era meu próximo ponto que eu ia falar. Você Boa, para de sentir boa. prazer. Você olha, assim, coisas que antes, nossa, eu adorava ir pro plantão, eu ficava esperando o trauma grave chegar pra ver alguma coisa. Eu parei de sentir. Tipo, eu não queria, sabe? Quando você para de fazer coisas que você queria fazer muito antes. Acho que é um grande sinal de que as coisas estão Ótimo. caminhando no lugar E você ruim. enxerga naquele cara mais novo pedindo a coisa, tomara que chegue tal coisa, você fala assim, vira essa boca pra lá. Você começa. Você não se vê que você já foi aquilo, né? Sim, Você começa a criticar quem quer. exato. No fundo é você que virou um bicho, né? Exatamente. E eu acho que, assim, um outro sinal pra mim que é muito importante é quando... É difícil falar a questão da empatia aqui, mas é quando você para de se preocupar com as coisas que antes você se preocupava também Com no certeza. trabalho. Principalmente no trabalho, assim. Você para de... Coisas que antes você fazia pra ajudar o paciente, você parou de fazer porque, assim, não tô estressado, entendeu? Não quero mais fazer isso. E todo mundo sai perdendo, né? Sua equipe, você começa a não cumprimentar mais as pessoas na hora que você chega. Coisas simplesinhas do dia a dia que você vai parando de fazer. Você vira um amargo, né? Você Sim. amargura, né? Você vira um reclamão, um chatão, né? Sim. E realmente você vai entrando num looping que não sai. Por isso que as pessoas sentinelas são importantes. De você perceber, olhar e falar, cara, você não tá legal hoje. não tá legal, assim. É importante pra mim. Boa, boa. Então, umas dicas legais aí, então, foi de alteração de sono, alteração de peso, alteração de humor, desinteresse, né? Acho que foram dicas muito boas e ouvir as pessoas que estão em volta de você, né? Sim. E agora, pra gente caminhar pro nosso encerramento, uma vez no fundo do poço, dicas pra sair de lá, porque tem gente que encontra uma pá, né? No fundo do poço e decide cavar, né? A ideia aqui é ao contrário, né? É sair. Cheguei nesse cenário, João. Você, nessa época do elevador aí, depois eu posso falar um pouquinho também, o que você fez pra sair? Eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, assim, inicialmente aquele pensamento veio na minha cabeça, só veio, eu pensei nisso, daí tudo ficou normal, eu continuei o dia, no dia seguinte eu ri, que eu falei assim, que engraçado esse pensamento, aí uns dias depois eu falei, cara, isso é insano o que eu fiz. Aí eu comecei a falar, não, eu preciso tirar uns dias pra ficar tranquilo. Aí eu passei alguns plantões que eu tinha, tirei alguns plantões de alguns lugares que não eram tão interessantes para mim, eu fiquei focando um pouco mais na residência. E até fiquei bastante tempo focando só quase na residência. E daí eu comecei a me forçar a ter algumas coisas. Então, toda quarta-feira que a gente tinha o dia de aula, em vez de pegar plantão noturno na terça e estar quebrado de manhã, na quarta, toda quarta de manhã eu saía para tocar bateria. Aí todo final de semana eu saía com a minha cachorra para ir para algum lugar, ou para viajar para o interior, para casa dos meus pais, alguma coisa diferente. Para tirar a cabeça da medicina mesmo, de uma forma geral. Eu me forcei a fazer algumas outras coisas que eu gostava muito de fazer e que eu estava evitando de fazer por causa da medicina. E daí no começo eu me sentia muito mal. Porque eu ficava tipo, putz, eu não estou estudando. Você se culpa, né? Você se culpa. O seu capataz interior, ele pega o chicote. Você fala tipo, você estava indo mal antes, você vai muito pior agora porque você não tá. O tempo que você estava estudando agora, você não está estudando mais. E no Instagram, todo mundo estudando, né? Postando que está estudando, trabalhando. Aquela maldita pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa. Que é assim, 5 horas da manhã, tá pago já. 5 horas da manhã tá na academia, malhada, né? Você fala, velho, 5 horas da manhã, eu não tô conseguindo. Aí depois, meio-dia não sei o quê, agora não sei o quê, agora não sei o quê. Fala, cara, gera um desespero em você. Você fala assim, eu sou um lixo, porque eu não consigo fazer 2 atividades no dia. Eu tenho que escolher, né? se eu vou pra academia ou se eu dou o plantão, porque se eu der o plantão eu não consigo malhar, e se eu malhar eu não consigo estar inteiro no plantão. Uma das coisas que eu fiz, também ajudou muito, foi eu apaguei todas as minhas mídias sociais. A única coisa que eu fiquei até o começo desse ano foi o Twitter. Mas aí o começo que não é uma mídia social, né? Twitter é uma terra de curtição. Terra de ninguém ali. Eu gostava por causa da zona que era. Aí depois, agora no começo do ano, que ficou uma zona pior, aí eu saí. Mas eu destruí qualquer mídia social. Você para de olhar as outras pessoas daquela forma idealizada, romancificada, idealizada.
também fica muito mais fácil de curtir a sua própria vida do que você está fazendo. Sim. Tá? Um dia que eu fui visitar o interior lá, estava na chácara, que é a antiga chácara do meu avô, estava lá de manhã com o sol, uma piscina e tudo, tipo, eu não estou estudando, mas foda-se, eu estou num lugar bonito, aproveitando o dia, curtindo a minha cachorra, sabe? Muito diferente. Boa. E foda-se todo mundo, não tô nem aí o que as outras pessoas estão fazendo. Boa, boa. E você, Amandinha, pra gente concluir sua opinião, você vive mídia social, profissionalmente falando, né? Você trabalha Sim. com mídias sociais. Uma das formas de você estar no fundo do poço é você ficar dependente da mídia social, né? Uhum. Que dicas você daria pra fazer um bom uso? Pra não ir pra um lado radical, que nem o João, né? De não existir virtualmente. Mas também não ficar aquela pessoa que fica viciada. A dopamina cerebral dela é dependente de clique, né? É aquele mecanismo de recompensa rápida e tal. Que dica você daria para o bom uso dessas redes aí? Antes de falar sobre isso, só Uhum, um complemento importante, que principalmente porque a gente está falando sobre emergência, muita gente que vai prestar residência aqui provavelmente está ouvindo a gente. A residência talvez seja um período que você precise ficar mais ativamente buscando sinais de burnout. Eu falo com todo mundo hoje em dia, né? A residência foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, mas também foi a pior época da minha vida, ao mesmo tempo que foi a melhor época da minha vida. O paradoxo da residência, né? Totalmente. E eu falo com todo mundo. A residência, ela despertou o pior de mim. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, porque hoje eu sei qual que é o meu pior. Eu falo, cara, eu não consigo passar disso. Que bom. Agora o caminho é só melhorar. Sensacional. E é bom que é o pior num ambiente controlado, relativamente, né? Exato. É tipo quase um experimento social em laboratório, né? Exato. E é normal que isso aconteça. Seria utópico demais, seria fantasioso demais você achar que você não vai ficar pior do que você é. Porque, assim, mesmo que respeite 60 horas semanais, mesmo que você tenha um ambiente adequado, um ambiente saudável, cara, é difícil. Você está ganhando mal. Se você parar para pensar, as 60 horas semanais, você podia estar ganhando 4 vezes, 5 vezes mais do que você está ganhando. Sim. Para ser subordinado a alguém, para ter sua opinião muitas vezes sendo colocada em xeque ou nem sendo ouvida. A tua ignorância é despida, né? Exatamente. Você tendo que conviver com pessoas que você não quer e sendo obrigado a conviver com elas, tendo que conviver com o ego das outras pessoas também. Trabalhar mais do que isso, porque muitas vezes não só a carga horária da residência, você vai ter que trabalhar também. Cara, tinha um dia que eu saía da residência, plantão, voltava pra residência, assim, porque eu precisava pagar minhas contas no final. Sim, sim. E ainda ter que lidar com as pessoas não entendendo o momento de vida que você tá vivendo, assim, tendo que lidar com família, às vezes namorado, às vezes amigos que não vivem aquela realidade. E vendo amigos que não fizeram residência ganhando 50 mil vezes mais que você e tendo um sucesso que você ainda vai demorar alguns anos para poder viver. Cara, é difícil. Então, assim, o burnout ele vai bater na sua porta todo dia. Todo dia ele vai dar um checkzinho Bate. assim, ó. Todo dia ele vai estar lá batendo. E se você não buscar ativamente isso, falar assim, eu vou combater isso com toda a minha força, vai entrar e você nem vai perceber. Então, buscar ativamente, eu acho que é a principal dica de todas, né? Perfeito. O que eu gosto de fazer? Uma das coisas que eu fazia. Eu sou uma pessoa que gosto muito de olhar para o passado com um olhar de saudosidade e de me relembrar quem eu era, né? Uhum. Eu gosto muito de relembrar a pessoa que eu era e ver o que eu mudei. E eu fico muito feliz de ver nas coisas que eu mudei. Mas é muito bom também para ver as coisas que eu mudei que eu não gostaria de ter mudado. Que eu olho para elas e falo, cara, por que eu mudei isso? Eu gostava tanto do jeito que eu era e aí eu tento voltar. Então, se você é desse tipo de gente também, porque muitas vezes a gente se despersonaliza, né? Principalmente na residência, a gente esquece quem nós somos. Porque você começa a ser um pau mandado ali que vai ter que fazer alguma coisa. Então, você esquece características pessoais suas. Então, eu acho que uma boa dica é você revisitar a pessoa que você era, né? Seja olhando fotos, seja conversando com amigos que você não vê há muito tempo. Porque você vai resgatar uma pessoa ali de você e falar assim, caraca, eu nem lembrava que eu gostava tanto de fazer isso. Legal. Ou de ir em tal lugar, ou de conversar sobre essas coisas. Então agora, sei lá, eu resgatei isso, vamos tentar voltar e fazer. Acho que é uma ótima dica que eu dou. E se conhecer também, né? Eu não vou falar de terapia aqui, gente, porque isso é o básico, né? Mas assim... Eu ia falar no final, né? Que esse aí... Mas se conhecer a ponto de saber o que é pra você ou não.
Durante esse período de burnout mesmo, eu nunca fui o tipo de pessoa que gosta de conversar com a outra sobre esse problema. Eu converso muito com meus amigos quando eu já tô terapeutizado o suficiente para conversar sobre aquilo dali. Mas quando eu tô com um problema, eu me fico reclusa e começa a fosforilar na minha cabeça sobre aquilo dali. Então tem gente que você tem que se respeitar. Se você precisa conversar com alguém, converse com alguém também. Boa. E pergunte para as pessoas, fala assim, cara, você acha que eu tô diferente? Você acha que eu tô... Aí, Como é que você acha? isso é legal, hein? Você acha que eu tô grossa? Por que eu fui grossa nessa situação? As pessoas ficam ofendidas quando você fala, por que eu fui grossa nessa situação? Cara, nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E sobre as mídias sociais, eu já até fiz um vídeo sobre isso. O João tá controlando meu tempo. Você tem mais 1 minuto para encerrar. Eu já até fiz um vídeo sobre isso. Eu acho que você tem que selecionar muito bem as pessoas que você segue. E sempre com uma lupa ali de que a realidade dela não é a mesma realidade que você vive. Então, falou assim, cara, que legal que ela tá vivendo isso, mas não combina com o que eu tô vivendo agora. Se você fica mal vendo esse tipo de coisa, não segue e vai buscar alguma coisa que seja mais parecida com o tipo de gente que você é. E eu acho que é importante você ativamente também reduzir o seu tempo de mídia social, sabe? Colocar uns lembretes, tem uns aplicativos que falam sobre isso. Boa, Às vezes boa. excluir o aplicativo durante uma fase da vida, uma fase do dia. Tem gente que é tão viciada em Instagram que não consegue não ficar. Então exclui. Fala assim, eu vou excluir o aplicativo enquanto eu estiver Eu não em tal consigo! lugar. Eu vou excluir o aplicativo. E eu só posso baixar ele agora quando chegar em casa em tal momento. Não faz isso, assim. É doloroso no início, mas funciona. Funciona ao longo do tempo. Boa. Não, muito bom, muito bom. E você puxou a ideia, só pra gente não deixar de esquecer, nossos amigos aí da saúde mental, sempre tem um profissional do seu lado, né? Melhor do que terapia, cara. Só esse episódio do podcast. Tô brincando, né? Acho que Mas foi um terapia episódio muito bom mesmo. é o grande suporte, é fundamental. Acho que todo médico, independente da sua área, ter um acompanhamento psicológico, ter um psicólogo bom, amigo seu, no sentido de confiança, para te acompanhar a sua vida inteira, né? Não só na residência, mas a vida inteira é fundamental. Lembrar que o seu psicólogo não é seu amigo, ele é seu Exato, psicólogo. exato. De confiança, E nem de se confiança. torne seu amigo, né? Pelo amor de Deus. Mas uma coisa importante também é que as pessoas recorrem muito à medicação. E eu acho essencial que a medicação ela seja usada no momento apropriado, Se bem prescrito, né? Que ela seja necessária. Mas coloque na sua cabeça também a hora de começar e a hora de terminar. Sim, Não que isso boa. vá dar certo, não que você vá terminar ela nisso, mas para você não ficar dependente de uma medicação e esquecer que você também precisa fazer o seu trabalho Legal. de se buscar ali e melhorar. Muito Porque ela é bom. só um coadjuvante, ela não é a terapia principal. Excelente. Tenho muito orgulho de vocês, porque vocês são os preceptores da nossa residência e vocês fazem a nossa residência um lugar melhor, muito melhor do que um dia eu já fiz e do que um dia eu vivi. Então, se você zela por uma residência que se preocupe com você, né, que veja você como ser humano e que está preocupado com o seu sofrimento, eu acho que aqui a escola é um lugar bem interessante nesse aspecto. Outras também são assim, mas aqui eu tenho certeza que é. Este foi mais um episódio do E se Platão fosse emergencista, ele estaria numa mesa agora discutindo sobre exatamente isso daqui, né? O que nós fazemos com as nossas vidas. Até o próximo episódio, entre uma parada e outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, professor Aécio Góes. Falou! Gente, nesse episódio eu não vou falar nada, eu vou ficar caladinha. Porque eu odeio esse episódio de Platão, porque eu sempre fico parecendo uma goiaba. Tá, vamos ver se vai ser isso mesmo. Tá, vamos ver.